O Google divulgou um relatório com os termos mais buscados do primeiro semestre. No que tange economia e finanças, algumas das buscas esbarram em um denominador comum, a inflação. O indicador alcançou o terceiro maior patamar de 2004, quando o estudo começou, e a preocupação agora de muita gente é saber o que está acontecendo com os preços do combustível, da cenoura, da carne e de outros itens. A gente aqui também deu uma gugada para conseguir ajudar quem está buscando sair do aperto financeiro. Bem-vindas e bem-vindos ao episódio de hoje do Investidor em Foco, este episódio de quinta, que de quinta não tem nada, porque tem Ana Leone, tem Ju Ranciaro e tem Martim Iglesias. Tudo bem por aí, gente? Nossa, eu adorei Olá. esse que de quinta não tem nada, porque de fato é uma... Minha filha, isso aqui é de Valorizar esse primeira. passe É isso, não é de quinta, é isso aí, muito bom, muito bom. De Ana Leozinha. primeira. É quase uma piadinha isso aí, tá? Isso aí foi quase Não uma é? piadinha. Muito bom, muito bom. Dando Trocadilho muito bom, pro tá? Martim, Muito legal. Eu estou inspirada no Martim. Muito bom. Gente, esse relatório ele é muito rico. A gente está fazendo um recorte muito focado no nosso assunto aqui do podcast, mas, Ju, dá uma pincelada aí para a gente do que esse relatório tem de objetivo. Eles avaliaram o primeiro semestre, compararam com outros anos, né? Boa, Rê. Eu gostei primeiro que eu já tenho uma fala inicial aqui nesse episódio de hoje, que é para ter fala, né? Porque senão Martim e Ana dominam aqui e eu fico só fazendo as pontas, né? Aquela lá, vou primeiro. Então, aqui a metodologia, né, da pesquisa do Google, eles consideraram principais categorias disponíveis naquele site Google Trends, não sei se todo mundo conhece, e as 5.000 palavras mais buscadas nos últimos 3 anos, né? Daí, com isso, analisaram os dados por recortes temporais e regionais para encontrar insights e dados relevantes, contextualizando com fatos da conjuntura brasileira, tá? Os recortes mais usados nesse documento, eles citam aqui, são 3. A primeira é a comparação do primeiro semestre em diferentes anos. O segundo é a comparação do primeiro semestre de 2022 com o de 2021, o de 2017 e o de 2012. E o terceiro é a oscilação anual desde 2004, ou seja, o início da série histórica dos dados da busca do Google, né? E daí eles alertam só para um fato importante aqui, que é a normalização desses dados, né? Eu poderia ler aqui o que é uma normalização, segundo o que eles dizem, mas a gente tem um professor aqui, então eu queria pedir para o Martim me dar um suporte aqui e explicar para a gente o que é uma normalização de dados, Martim. Assim, de surpresa, não estava no relatório, não estava no roteiro isso. Não, para qualquer variável, não vou falar nem tanto do relatório em si, mas para qualquer variável, a evolução dele pode estar sujeito a diversos tipos de tendências que não se devem exatamente àquilo que você está querendo analisar, né? Então, por exemplo, sei lá, o Google Trends surgiu em 2004, né, que você comentou, né? Isso. Até agora. Então, se você pegar qualquer número absoluto de consultas para qualquer coisa, ela é menor do que uma das coisas que hoje podem ser insignificantes, pelo simples fato de que o Google Trends se tornou uma ferramenta cada vez mais usada, né? Então, na hora em que, se eu pego números absolutos, muitas vezes eu chego a conclusões erradas, né? Tipo, sei lá, um termo que era importante no passado, mas porque o Google Trends não era usado, tem uma quantidade pequena de citações, embora proporcionalmente fosse muito importante. Se você analisa o comportamento disso, ele parecia que era insignificante, se tornou super importante, mas pode hoje ser menos importante proporcionalmente do que era lá atrás, apenas porque hoje tem muitíssimos mais usuários do Google Trends. Então, na verdade, você precisa, de alguma forma, criar alguma metodologia que leve em consideração o crescimento natural dessa série, né? E aí, basicamente, esse é um tipo de normalização, né? Então, super importante fazer isso para chegar numa conclusão relevante. Para que roteiro, né, minha gente? Temos aqui um professor, para que roteiro?
E Arrasou, foi, gente, foi de Isso. surpresa, ó, não foi combinado isso, tá, gente? Foi aula aqui Pois ao é, vivo. tá vendo? Tá vendo? Mas isso é comum com professores, viu? Sempre tem as perguntas dos alunos que não estão exatamente no script, né? O professor aprende Boa. muito a se virar nos 30, viu? É, Boa, Martim, boa. obrigada. Então, agora Hum, pegando aqui um recorte, né, na parte de economia desse relatório, aham. que é a nossa praia aqui, né, o estudo comprova o quanto a inflação está impactando a vida das pessoas e como isso pode estar conectado a outros indicadores. E é um reflexo ainda da pandemia, será, Martim? Como é que a gente explica isso Não, daqui? não, certamente, né? Certamente. Aí, aliás, os termos muito buscados, pandemia, taxa de juros e inflação, né, são todos, fazem um total sentido dentro do aspecto econômico, né? E não tem como negar que a própria inflação está vinculada à pandemia, particularmente aos estímulos Uhum. gerados durante a pandemia, né? Obviamente, os governos de diversos países tiveram que estimular as suas economias em termos de injeção de recursos, né? Política fiscal e política monetária, ou seja, com redução de taxa de juros de alguma forma muito forte, né? Dá até para dizer hoje, né, olhando para trás, né, é fácil olhar para trás e dizer, né, que hoje aparenta que os estímulos foram fortes demais, né? É difícil pensar quando você estava lá atrás, com os dados que você tinha lá atrás, talvez os governos, acho eu, que fizeram o que tinha que ser feito, porque havia muito risco, muita incerteza, mas o resultado final, hoje, olhando o contexto, a impressão que muita gente tem é de que até os estímulos na pandemia foram fortes no mundo como um todo. Isso provocou esse surgimento da inflação, né? Então, a inflação, de fato, surge por conta dessa política e monetária e fiscal estimulativa das economias, né? Soma isso aí, todo o choque que a gente teve de petróleo também por conta da guerra, né, entre Rússia e Ucrânia, a gente teve uma questão inflacionária mundial muito importante. É interessante, por exemplo, de que a inflação hoje é um problema em todos os países e em patamares bastante parecidos, né? O mundo todo está trabalhando com inflações perto, né, ou próximas, um pouco acima, um pouco abaixo dos 10% hoje ao consumidor, né? Na Europa, particularmente preocupante isso, né? Um continente que vivia com inflações muito baixas, né? O número que outro dia me assustou, a inflação ao produtor na Alemanha, que tem peso importante de combustíveis, de gás, rodando na casa de 37% ao ano, né? Uma coisa impressionante, né? Os índices de preço ao consumidor estão um tanto mais controlados, né? Esperamos que continuem assim, mas trabalhando de níveis altos, perto de 10%, né? E aí a consequência natural disso é que haja procura pela questão das taxas de juros, né? Que é o mecanismo pelo qual os bancos centrais conseguem controlar a inflação, né? De alguma forma reduzindo a demanda, né? O caso, né? E tentando desaquecer de alguma forma as economias para tentar trazer a inflação ao controle. Essa é a tônica e essa é a conversa econômica no mundo, né? O mundo todo olhando para a inflação, o mundo todo olhando para a taxa de juros, e é provável, possível, diria eu, né, que daqui a pouco a preocupação comece a migrar da inflação para a desaceleração, né, para as preocupações com o crescimento, que naturalmente tende a desacelerar, né, depois que a inflação seja controlada ou durante o processo no qual a inflação está sendo controlada, né? Hoje a grande discussão é essa, até que ponto os Estados Unidos vão conseguir um pouso suave, né? Soft landing, é isso, né, da economia, né? Ou seja, conseguir reduzir a inflação mantendo o crescimento pelo menos estável, sem uma grande queda, né, sem alguma grande recessão, né? Esse certamente, em termos econômicos, é o melhor cenário possível para o mundo no atual momento, né? Então, eu acho que é muito interessante o Google Trends. De vez em quando eu olho para ele, eu consulto, sempre traz insights muito bons, e no caso aqui, né, no meu entender, aqui esses termos mais procurados, a inflação, taxa de juros, pandemia, tem tudo a ver. De fato, combinam de fato com as coisas mais relevantes do atual momento, João. Boa. Agora, saindo um pouco dessa esfera de cenário e tentando entender um pouco do comportamento das pessoas que fazem essa busca e que
deram esse resultado analisado pelo Google. Ana, o que a gente pode identificar de comportamento ali, além da gente ver claramente que a inflação, de fato, quando a gente percebe essas buscas por itens específicos, ela de fato impactou demais no bolso das pessoas no primeiro semestre? Eu achei super interessante esse relatório, viu? Primeiro mostra assim a potência que é o Google, o fato de uma única plataforma conseguir colher tanta informação, porque hoje a gente tudo recorre ao Google. Qualquer coisa que a gente precise comprar, que a gente precise esclarecer como dúvida, é um lugar que se busca, e quando a gente olha essas tendências, e principalmente ali o relatório traz esses pontos super importantes, mostra que, em geral, aqueles momentos de mais incerteza, aflição, incômodo ou necessidade, dá para perceber claramente ali no relatório. Tem um gráfico que eu vi no relatório muito interessante, que é uma busca sobre emprego e que ela foi anterior à pandemia. Eu achei super curioso, até depois de explorar, eu quero explorar um pouco mais no detalhe esse dado. Eu acho que o que mostra, quando a gente olha essa coletânea aí de buscas e como isso também se mantém desde a série histórica, eu acho que tem um pouco do que o Martin trouxe, essa questão do contexto, e quanto o contexto também induz, é, ou ele é um resultado daquilo que a gente vai buscar como solução. Então, por mais que o relatório, né, seja Google Trends, tendências, ele também mostra bastante do retrato anterior. Então, a gente vê aí um cenário de inflação alta, então você vê que as pessoas estão precisando de mais dinheiro, que é um outro termo também que se busca bastante. Como conseguir dinheiro extra, como conseguir um trabalho com pouca qualificação, ou seja, algumas das informações ali desse relatório, elas mostram a emergência das questões colocadas pelas pessoas. O que me chamou bastante atenção foi isso, assim, olha, como conseguir renda extra. A gente sabe, falamos aqui tantas vezes nesse podcast, do número de endividados, de quanto que as pessoas estão sendo pressionadas pela inflação, para muitas pessoas está faltando comida na mesa. Isso faz com que as pessoas tenham que buscar uma alternativa. Qual é a alternativa? A busca por mais renda. E essa renda, muitas vezes, sabendo que a gente está com um nível de desemprego alto, a dificuldade de recolocação das pessoas no mercado, apesar dos indicadores mais recentes estarem apresentando algum tipo de melhora, mostra que as pessoas estão em busca de solucionar os seus problemas. Então, dado um contexto, elas estão buscando né, uma alternativa para melhorar a situação no que elas se encontram. Uma outra coisa também que aparece ali é a questão dessa incerteza, e essa incerteza no futuro também gera uma insegurança. E quando a gente olha ali alguns dados buscados, mostra um pouquinho disso, das pessoas sentirem aquela coisa, puta, não estou conseguindo, né? Como é que eu faço para conseguir um emprego rápido? Como é que eu faço para montar um currículo bom? Como é que eu faço para economizar? Isso também era uma palavra, né? Assim, a palavra economizar, lá na parte de economia do relatório, traz bem isso, assim, como economizar mais dinheiro, como economizar gás, como economizar luz, ou seja, são coisas que a gente está vendo o tempo inteiro no noticiário. O preço das tarifas aumentando, o preço do petróleo causado aí pelos pontos que o próprio Martin já trouxe. O fato o contexto, ele interfere muito na vida das pessoas. A gente não consegue ser um ser absoluto, isolado. A gente é reflexo do nosso entorno. E o nosso entorno mostra o nosso passado e também cita as tendências. Eu acho que um relatório como esse dá para perceber, até assim, para definir políticas, questões sociais, que aparece bastante ali, as pessoas buscando pelos auxílios sociais, principalmente quando a gente olha no período ali do relatório do início da pandemia, mostra que as pessoas, assim, elas estão passando por algum tipo de necessidade ou dificuldade, e essas buscas, elas mostram
evidenciam os meios que essas pessoas estão buscando para sair da situação que elas se encontram, sejam procurando um emprego para complementar a renda, seja melhorando a qualificação delas, seja achando um jeito de economizar mais dinheiro, e não só mais dinheiro, mas mais recursos, seja de luz, de água e etc. E o como fazer, que eu achei também interessante, né? Que isso pode ser de uma forma positiva, mas também eu acho que a gente tem que olhar do lado de atenção, que é como investir com pouco dinheiro, legal, tem 1000 opções, mas como ganhar dinheiro mais rápido, aí já tem um alerta de cuidado que talvez precise a gente se dar conta. E então, para mim, assim, é um relatório riquíssimo, que mostra um pouco o retrovisor, ou seja, que dá para pontuar, se você olhar, né, os momentos mais de pico que a gente teve aí de inflação, ou mesmo no início na pandemia, dá para perceber que a coisa se mostrava mais desafiadora pelos termos buscados pelas pessoas, mas também serve para a gente projetar esse futuro e criar informação, comunicação para rechear essas buscas de conteúdo relevante para que essas pessoas de fato encontrem a saída que elas estão buscando. E pensando nisso que você falou, né, estava observando aqui alguns itens do relatório, nessa questão de o impacto da pandemia nos empregos e na mudança da empregabilidade que o Brasil, de certa forma, sofreu nos últimos 2 anos. Os termos mais buscados nesse quesito foram justamente emprego de motorista, babá, diarista, soldador e costureira. A gente está vendo aqui um misto de profissionais independentes e de formas de fazer renda extra, justamente isso que você estava colocando, né? Essa coisa do renda extra, ela é super relevante, porque mostra, de novo, uma situação instalada, em que como a taxa de desemprego está muito alta, e a inflação também muito alta, mesmo as pessoas que estão empregadas, que têm renda, elas estão percebendo ter menos dinheiro. E aí vai a necessidade de ter uma renda extra. As pessoas que estão desempregadas estão buscando alternativas para ter a renda mínima, a renda necessária. Por isso que dá para ver claramente, quando você lê o relatório, você está lendo o que está acontecendo na sociedade, e isso é muito rico para uma construção de informação e até para mostrar caminhos que a gente pode atuar para melhorar a vida das pessoas, sejam as empresas que estão recrutando mais pessoas, deixar isso mais visível, seja para aquelas pessoas que estão buscando renegociar suas dívidas, ou seja, se organizar, também buscar informação que possa auxiliá-las, mas é bem isso, eu acho que o emprego é o que as pessoas mais querem, que mostra que é o emprego que dá dignidade das pessoas melhorarem a sua situação financeira, melhorar a economia de uma forma geral, que é o que todo mundo busca, no fim. Boa, Ana, obrigada. Gente, vamos lá, acho que dá para todo mundo até responder esse daqui. Tem dica para quem ainda vem economicamente sendo impactado por esses cenários que a gente mostrou aqui, que o Google identificou, tipo pandemia, inflação, juros, desemprego? Quem começa? Olha, é difícil. Eu tenho a impressão de que ainda vai ser desafiador, tá? Se a gente pensa aí que o ajuste da inflação, a volta da inflação para patamares normais ou mais controlados exige um ajuste no crescimento, né? A gente vai passar por algum tempo ainda complicado. Pensa que, por exemplo, as nossas projeções aqui, a gente pode revisar, né, a qualquer momento, obviamente, né, mas a gente tem projeções de crescimento deste ano perto de 2% e para o ano que vem na casa de 0,2%, né? Então, a inflação vai ceder, mas, por exemplo, que não significa, obviamente, os preços caírem, né? Quando a inflação cai, né, os preços começam a subir mais devagar, não necessariamente a caírem, né? Mas o que a gente tem é que, de fato, de alguma forma, a atividade econômica vai estar num ritmo um pouco mais difícil. Então, o ponto aqui é o seguinte, acho que todos os conselhos, os cuidados necessários com as finanças precisam ser
tomados, né? Obviamente, a gente tem que torcer também para que, de uma ou outra forma, as pessoas acabem encontrando seus empregos e tudo mais, mas eu ainda vejo que não vai ser um grande ano de arrancada, que se diz crescimento bom, crescimento sustentável, com uma inflação sob controle. Tomara que não seja assim, tomara que as coisas sejam melhores, mas as coisas estão apontando para um cenário ainda desafiador por algum tempo, particularmente por aqui, tá? Olha, dizem, né, que mar calmo não forma bons marinheiros, mas também a gente não precisa de tantos maremotos assim, né, na vida da gente. A Né? gente podia ter um pouquinho Nossa, mais de chega de tranquilidade, né? tormenta, né? Pois é. Mas em linha com o que o Martim falou, é um momento que a gente está passando aí já nos últimos anos, já arrastado aí pela pandemia, a gente está vendo os efeitos de cauda dessa situação toda, é ser cada vez mais diligente, de fato, com as finanças. Aprender que eu acho que um momento como esse nos ensina que a gente sempre tem que estar preparado para emergências, preparado para crises, para um cenário mais desafiador, porque da mesma forma que isso traz muitos desafios negativos, podem trazer muitas oportunidades também. Naquele momento de você rever sua consciência sobre poupar, sobre pensar um pouco mais no futuro, sobre estar um pouco mais organizado financeiramente, em especial com dívidas de uma forma mais controlada, porque muitas pessoas se deram conta e tiveram aí o senso de urgência acionado, vendo que muita gente entrou aí na pandemia sem nenhuma reserva financeira, pessoas com capacidade de renda. Atualmente, as pessoas que estão empregadas, por mais que o dinheiro está um pouco mais curto, aproveite essa oportunidade para racionalizar sempre os custos da casa, as finanças pessoais de alguma forma e priorizem poupar. Cenários desafiadores como esse mostram a necessidade de se ter um pé de meia para que a gente passe um pouco melhor para esses, né, tantos dados aí tão desafiadores que a gente falou. E, por fim, acho que eu sempre dou esse alerta, assim, cuidado com o que se vê na internet, cuidado com aquilo que você busca, porque às vezes você está buscando uma informação, um atalho, uma coisa muito simples, você vai achar informação, mas sempre é bom seguir uma fonte confiável, olhar se realmente aquela informação que você está recebendo faz sentido. Tem muita oferta fraudulenta ainda na internet, infelizmente, isso só cresce. Então, para a gente ter um pouquinho do nosso senso crítico aguçado aí na hora de pesquisar no Google aquilo que a gente precisa, para também não cair em nenhuma armadilha aí. Boa. Eu estava pensando aqui numa dica também. Não acho legal a gente abordar que a pandemia trouxe algo de bom, né, gente? Porque, enfim, cada um sofreu de alguma maneira os impactos desses últimos anos. Mas, com essa mudança que a gente vivencia hoje do ambiente de trabalho, do ambiente profissional, em uma série de aspectos, tem uma coisa que é as fronteiras cada vez mais estreitas, né? E se tem alguma coisa que se expandiu muito foi essa possibilidade de trabalho, quando a gente hoje tem inúmeras formas de trabalhar, a gente até conversou um pouco sobre isso antes de gravar, inúmeras formas de trabalhar e produzir determinadas coisas que não se fazia antes, porque o online, o remoto, o tudo à distância eram realidades isoladas de algumas empresas. Eu acho que uma das coisas, e aí eu não estou falando com todas as pessoas impactadas financeiramente ou na questão do emprego nesses últimos anos, mas tem um grupo de pessoas que se pode olhar para isso de uma maneira a ampliar seus horizontes, eu acho que vale o exercício, porque as oportunidades elas podem ter caras diferentes, elas podem mudar, elas podem não ser mais de mirar uma empresa específica aqui do lado de onde a pessoa está. As oportunidades podem estar muito distantes e, ao mesmo tempo, muito próximas. Então, eu acho que para quem está inserido no mercado de trabalho, mas aquilo não está sendo suficiente. Para quem está tentando se inserir e já tem uma qualificação e consegue buscar oportunidades
sem fronteiras, como a gente está vendo hoje, eu acho que ampliar o horizonte é uma das coisas que a gente precisa exercitar. Nossa, é muito bom essa dica, assim, porque Essa é muito legal mesmo. Porque no fim é isso, assim, não dá para dizer de fato que se tem alguma coisa boa dessa situação toda, mas eu acho que esse olhar mais crítico, mais aguçado, eu acho que faz todo sentido. Muito bom. Não, acho que é super bom. Se me permite comentar mais alguma coisinha, adorei teu ponto de fato, né? Acho que outro dia estavam comentando agora antes e eu estava também numa palestra com a Ana, e a gente comentou um pouco sobre como novas tecnologias geram crescimento, né, econômico no longo prazo, né? Alguns modelos apontam que talvez como uma das componentes mais importantes para o crescimento de longo prazo, e claramente né? No mínimo para você se tornar mais eficiente, começar a conseguir trabalhar onde você não conseguiria, isso certamente tem impacto de custo para todos, né? E tem coisas, ou eventos, ou acontecimentos, ou trabalhos que não poderiam ser feitos sem essa tecnologia, né? Imagina se você tivesse que se deslocar de um lugar para outro o tempo todo, como era o natural antes. Hoje em dia você consegue fazer, né? Se estar com uma reunião aqui, uma reunião em outro país, daqui a 5 minutos, né? Coisas, negócios, trabalhos que não seriam feitos e que agora, com novas tecnologias remotas, podem ser feitos. No meu entender, isso terá um impacto, sim, de crescimento num horizonte mais longo, né? Acho que temos que passar ainda um período difícil, como eu comentei na minha resposta anterior, né? Tomara que seja curto, mas eu tenho a impressão, como você comentou magistralmente, Renata, que as oportunidades e as possibilidades se multiplicam e vão se multiplicar mesmo. Assim, eu usei uma frase outro dia que eu falei o seguinte: as oportunidades elas não vêm embaladas para presente com laço vermelho, elas são discretas, elas são silenciosas, a gente precisa ficar atenta a elas. E talvez as oportunidades agora estejam em outra embalagem, que a gente vai ter que estar com o nosso olhar ainda mais atento para saber que aquilo é uma oportunidade e a gente pode tirar bom proveito dela. Com certeza. Muito bom, gente, muito bom. Baita papo, como se diz na minha terra, já que vocês estão voltando de lá, que eu sei, Ana e Martim. Comi um X! Tu comeu um X! Ai, que delícia! Meu Deus, pensa que eu me deliciei simplesmente com aquilo. X é uma churrasco. delícia. Churrasco. Beleza. Eu estive lá recentemente também, mas eu não comi churrasco porque eu não fui na casa do meu tio que faz churrasco. Na próxima eu irei, com certeza. Muito bom. Muito bom, gente. Obrigada por hoje, viu? Um beijo para vocês. Obrigada, beijo gente. Para você também. Beijo. Até! E obrigada a todo mundo que acompanhou mais esse episódio. A gente se encontra na terça para falar de mercado, para falar de cenário. E não esqueçam que toda quinta este quarteto que vos fala está por aqui. Até mais, esperamos vocês no próximo episódio.